Bem, hoje eu vou jogar a sequência de um jogo muito bom que eu nunca vi ninguém falando sobre, que é Bleed. Nesse caso aqui eu vou jogar Bleed 2. Se você não viu eu jogando Bleed 1, assiste aí, é um vídeo anterior a esse. Tem uma playlist também aqui no canal. Não é obrigatório você assistir o Bleed 1 pra ver esse, mas é legal ver os dois. O legal desse jogo é que a gente começa com as pistolas duplas e também com uma katana. Essa katana dá dano de perto e ela também rebate alguns tiros da cor rosa. Basicamente é uma mecânica de parrying, né, que é muito explorada nesse jogo. Como aqui, por exemplo, tem esse subchefe, que a gente só consegue derrotar ele rebatendo esse tiro grandão. Essa fase é basicamente uma fase introdutória, e aqui nessa parte eu uso a mecânica de desacelerar o tempo. Uma mecânica que existia no primeiro jogo, só que eu esqueci que ela existia e não usei nenhuma vez. Aqui nesse jogo eu uso mais vezes. Aqui tem esse subchefe e serve basicamente para explorar mais a mecânica de parrying. A gente só consegue rebater os tiros rosa, os tiros amarelos a gente não consegue. É tipo o Cuphead, que dá pra pular em cima dos tiros rosa também, eu acho. E depois tem outro subchefe. Todas as fases desse jogo, ou a maioria das fases, é quase que um boss rush. Mas eu acho que os chefes do primeiro jogo são mais caricatos, são mais memoráveis. Aí a gente derrota esse Mechaniloid e passa da fase. Aí a segunda fase se passa na rua, e eu adoro fases com esse tema, acho que funciona muito bem. E aqui a gente já enfrenta o nosso primeiro subchefe, que é um helicóptero cheio de gatinhos. Aí depois a gente avança na fase e o idiota volta pra encher nosso saco. Mas aqui ele é de boa porque a gente tem que enfrentar o caminhão dele só, não ele diretamente. Aí depois de chegar no final da fase, a gente vê a vilã desse jogo. Ela tem essa esfera azul em volta dela que não dá pra acertar ela quando ela estiver com isso. Mas depois o loirinho, ele ajuda a gente a destruir a esfera. Isso dá uma brecha pra gente dar dano nela. Que basicamente tem a mecânica de a gente rebater os carros pra não deixar ela atingir o caminhão do loirinho. E quando a gente consegue, ele dispara um míssil, quebrando a barreira dela. Aí na próxima fase tem essa parte que a gente tem que atirar nesses passarinhos aqui. Mas obviamente não são passarinhos de verdade, são robôs. E já tem uma subchefe. Ela é bem de boa, a gente rebate as esferas que ela tira. E ao mesmo tempo tem que tomar cuidado com os passarinhos não acertar a gente. Esse jogo é mais contínuo do que o primeiro, que a gente passa de uma fase e vai direto pra outra. Depois de derrotar ela tem outro chefe, que é basicamente um espadachim muito foda. Ele é muito estiloso, olha isso. Mas ele também é fácil de derrotar. Depois tem essa parte aqui que a gente tem que ficar plataformando pelos mísseis até chegar em mais um chefe. Ele é bem fácil, é interessante essa mecânica que ele atira os mísseis e a gente tem que pular por cima deles. Mas ele é bem de boa de matar também. Aí na próxima fase a gente invade essa nave aqui e enfrenta esse chefe aqui. Depois a fase começa a andar sozinha, a gente tem que abrir essas portas atirando nessas esferas. Essa parte da fase eu achei bem da hora. Depois a gente avança e a gente enfrenta basicamente o Gubi de novo, só que versão robótica. Depois a gente enfrenta os irmãos Minhoca e depois a gente enfrenta aquele robô de novo. E por último a Bunny Rocket. A próxima fase a gente entra dentro da nave, aí avançando na fase tem esse subchefe aqui. Eu nem sei se é subchefe ou é chefe, né? Até porque nem mostra o nome dos chefes aqui. Mas esse até que é legalzinho, ele fica jogando alguns mísseis e o míssil que fica com a aura rosa a gente pode rebater e dar um dano crítico nele. Aí depois a gente finalmente chega no espaço e aqui a gente basicamente consegue voar. Eu achei que o jogo tinha até dado uma bugada, mas não, é uma mecânica do jogo mesmo. E avançando na fase a gente chega em mais um chefe. Esse aqui é parecido com o dragão da primeira fase. A gente tem que atirar pra cima e tem essas partes aqui na lateral, só que ele é um pouquinho mais difícil. Mas depois de derrotá-lo, ele assume uma segunda forma que é parecida com o White, que é o robô do primeiro jogo. Ele tem esses olhinhos verde, que é como se fosse um escudo, e quando ele joga isso na gente, ou a gente rebate nele, ele fica com essas brechas e dá pra gente dar dano nele. Essa fase é bem parecida com a do dragão do primeiro jogo, porque tem essas bolinhas, a fase começa a inclinar, o chefe também é idêntico. E aqui nesse jogo é essa personagem aí que tá mexendo na nave e desgraçando tudo. Aí depois aparece esse chefe que é parecido com o Battalion, só que com uma skin mais estilosa. Ele vira basicamente esse Pac-Man, depois ele vira essa serra aí doida. Aí eu não sei se ele tem outra forma, porque eu mato ele rapidinho. E na penúltima fase do jogo, sim, esse jogo também é bem curto, a gente enfrenta a Valentine em um ringue de luta. Aqui ela usa esses olhinhos pra atacar a gente, depois usa os gatos, depois joga esses robôs. Aí depois a gente derrota ela, só que aparece um contador na tela, igualzinho aos jogos de fliperama, e ela volta. Ela também provoca a gente e a plateia fica jogando um monte de lixo na gente. Nessa segunda parte ela fica jogando vários inimigos na nossa direção, mas é bem de boa também. Depois que a gente derrota ela, aparece o contador de novo, mas ela se levanta. Aí ela joga esses lasers, ela fica um pouquinho mais difícil. Depois a gente derrota ela, pela terceira vez eu acho. Ela se levanta de novo. A diferença é que agora a gente provoca ela e a plateia joga um tomate nela.
Esse jogo tem uma mecânica que, se a gente apertar o X no controle do PlayStation, né, a gente consegue provocar ela. Aqui ela ativa essa esfera, aí essa esfera é destruída. E dá um belo tempo pra gente dar dano nela. E aí a gente derrota ela de vez. Só que o jogo não acaba, porque tem o epílogo e basicamente o loiro idiota destrói a TV que a gente tava jogando no videogame e quer uma revanche depois da surra que ele tomou no outro jogo. Basicamente ele quer uma revanche, só que ela quer jogar com ele. Aí ela falou que se ela ganhar, ele vai parar de ser um idiota e eles vão jogar videogame junto. A gente derrota esse Mechaniloid primeiro, depois a gente tem que subir essas plataformas, igualzinho ao helicóptero do primeiro jogo. Depois a gente enfrenta o caminhão voador dele. E depois de destruir o caminhão, a gente tem que basicamente enfrentar essa aranha robô de novo. Engraçado é que aqui a gente voa. Depois de derrotar a aranha, a gente vai pra debaixo da terra e tem que derrotar esse subchefe aqui. Só que ao mesmo tempo que a gente tem que enfrentar ele, a gente tem que quebrar essas paredes aqui. Então a gente tem que ficar prestando atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Mas depois de derrotar esses Mechaniloid tudo dele, a gente vai no X1 sincero. Aqui ele tem o dobro da vida do que ele tinha antes e fica rebatendo com a espada também. Aqui tem essa mecânica de parry muito boa, que ele fica tirando essa esfera e a gente tem que ficar rebatendo. Isso dá um grande dano nele. Ele joga alguns mísseis em nós também. Joga um míssil grande. Às vezes ele avança na gente e dá pra counterar também. Ele é bem simples. Eu achei que no primeiro jogo ele era um pouco mais difícil. Mas enfim, zeramos Bleed 2. Eu achei muito bom o jogo, o nível de qualidade é igual ao primeiro, os gráficos são melhores, acho que os sprites são mais polidos, a gameplay é igual praticamente, não senti diferença nenhuma, mas em relação às fases eu gostei mais das fases do primeiro jogo e dos chefes também eu gostei mais do primeiro jogo. Várias fases aqui é basicamente uma reciclagem do primeiro jogo, tanto a própria fase de nave que é idêntica à fase do dragão. Eu gostei da Valentine, que é aquela chefe lá que a gente enfrentou no ringue, gostei de enfrentar mais ela do que o próprio loiro aí. Se for pra botar na balança, eu acho que eu prefiro o Bleed 1. Não que seja melhor, eu acho que os dois têm um nível de qualidade idêntica, só que eu prefiro o Bleed 1 particularmente. Mas o Bleed 2 também é muito bom. Uma coisa ruim é que o jogo é muito curto, né? O jogo só tem 7 fases e dá pra zerar em menos de 1 hora sem fazer speedrun, só você jogando o jogo normalmente. Mas é isso, eu sou o Toad, obrigado por ter me ouvido até aqui.